Glória a Deus, aleluias. Santo, santo és o nome do Senhor. Sauda a todos na santa paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 14. João, Evangelho de João, capítulo 14, amém? A partir do versículo 15. Aleluias, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso que nós estamos alegres, amém? Quantos aqui estão alegres? Porque tem Jesus. Nós temos a maior riqueza que o mundo, infelizmente, não quis receber ainda, né? Mas nós temos essa preciosidade, que é a presença do Santo dos Santos, amém? E diz assim a palavra do Senhor, João 14. Se vocês me amam, obedecerão... João 14, a partir do versículo 15. Amém? Todos encontraram? Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará a vocês outro conselheiro. Em outras Bíblias, outras traduções, está outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim. Eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor, podeis assentar, glorificando a Jesus. Ó Deus, Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso, meu Deus. Que não seja eu, meu Deus, falando ao Teu povo, porque eu sou falha, eu sou errante, eu sou pecadora, mas que o Espírito Santo de Deus, a qual habita em mim e habita na vida de todos aqueles que no Senhor crê, venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que Ele cresça e que nós diminuímos, porque de nada nós somos, do pó nós vimos e do pó nós retornaremos. Mas o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele que veio, que sofreu, que se manifestou em forma humana, Ele que deu a nós a preciosa graça e o direito à salvação. Ele que veio e veio por nós, para que nós sejássemos salvos. Pois lá naquela cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, todos os pecados, o castigo que nos traz a paz. Hoje, Ele estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras, nós estamos sarados. Ele nos deu direito à vida e vida eterna. Logo que os seus discípulos estavam ali, todos reunidos, lá, né, antes da crucificação, Jesus, ele já havia falado com eles, preparado para eles, né, dizendo, né, que ele iria para o Pai, mas ele não deixaria eles órfãos, porque ele deixaria para ele, enviaria para eles e para todos nós, né, para todos nós, o Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é um Espírito da verdade. É o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, ele já havia dito aos seus discípulos. Os discípulos, sem o Espírito Santo, eles não conseguiam compreender a plenitude daquele momento, a plenitude de que Jesus estava falando. Até então, os discípulos achavam que Jesus seria apenas rei dos judeus.
seria apenas o governador daquela província e ia libertar eles todos aquele sistema que tinha naquela época. Eles não entendiam que a salvação que vinha de Jesus ia ampliar toda a criação, toda a face da terra, todos os cantos. Eles não imaginavam como seria grande. Mas Jesus, ele enxergava e falava que o reino dele não era aqui. Ele alertava em todo o tempo aos seus discípulos, para que os discípulos mais tarde apregoassem o nome de Jesus e falassem o evangelho que hoje todos nós temos a oportunidade de termos em nossas mãos. Infelizmente lá fora, nem todos têm essa oportunidade. Sabe por quê? Porque eles, muitas vezes, eles não ouvem a palavra de Deus. Às vezes, ele tem o evangelho como chato, como uma coisa de velho, e não entende que a palavra de Deus é a fonte da vida eterna. Aleluias. Glória a Eles não entendem que através da palavra de Deus nós encontramos a salvação. Nós encontramos a alegria verdadeira. Porque tudo nesse mundo, meus irmãos, tudo, ele é passageiro. A alegria deste mundo, ela é momentânea. As pessoas vivem ansiosas, correndo atrás dos bens materiais, correndo atrás das coisas, preocupadas com todo o sistema do mundo, mas não entende que o que ela precisa preocupar está muito mais perto do que ela precisa, porque é a salvação. E a salvação está muito, mas muito perto de nós. A qualquer momento Jesus virá e nos levará para junto dele. Mas se nós ficarmos dispersos, nós não vamos entender os seus sinais. Jesus, ele foi para o Pai. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, a palavra diz que lá no culto dos Pentecostes, os irmãos já estavam todos ali reunidos, os discípulos. A palavra do Senhor diz que eram mais ou menos umas 120 pessoas que estavam ali. Então, meus irmãos, reunidos, orando ali, porque era costume deles se reunirem, porque tinha passado a Páscoa, e já tinham 50 dias mais ou menos ali, e Jesus já tinha ido para o céu, onde os próprios discípulos viram ele sendo levado. O seu Senhor, depois da ressurreição, sendo levado. Então, 2 anjos, 2 homens, varões, vestidos de branco, disse: não fique admirado ao ver o seu Senhor indo para o céu. Porque da mesma forma que ele foi, ele vai retornar. Então, ele prometeu que ele iria para o Pai, mas ele foi preparar lugar para que ele pudesse voltar e nos levar, todos aqueles que nele crê, para junto dele. Ele não nos deixou órfãos. E depois disso, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que, estando todos ali, no culto de Pentecoste, o Consolador, ele chegou. Ele veio como um vento impetuoso. Imagina que gostoso que foi, né, pastor? Eu queria estar lá, mas hoje eu estou aqui. E o Espírito de Deus, ele se faz presente aqui nesta noite. Aleluias! Glória a Deus! Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque nós estamos reunidos aqui como a igreja primitiva também estava. Nós também somos cristãos que crê que verdadeiramente Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus! E esse é o motivo do qual nós estamos aqui, porque Jesus, ele vive eternamente. A cruz, ela está vazia. Não tem mais nada na cruz. Mas a cruz representa o sacrifício que era para nós. A morte que era para nós. O cordeiro que desde o princípio, ele foi morto por causa do pecado.
E a palavra do Senhor vai dizer que todos ali reunidos, o Espírito veio. E cada um começaram a reagir, a se manifestar, conforme o Espírito Santo o concedia. Uns falavam em variedades de línguas. Imagina aquele alvoroço, aquele linguajar, aquela testificação do Espírito Santo, falando em línguas diferentes. E os moradores daquela cidade, louvado seja Deus, eles escutavam as palavras dito, glorificando o nome santo do Senhor, cada um no seu próprio idioma, a qual eles nasceram. Imagina, todos lá, de repente numa casa, eles ouvirem: Santo, 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 Santo és o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus das alturas. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Imagina, que maravilhoso seria. E naquele momento, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que eles ficaram perplexos e ficaram curiosos e queriam saber que alvoroço é esse. Com certeza, se o seu vizinho fizesse uma bagunça lá, você ia ficar doido? Não ia? Mas aquela bagunça que estava acontecendo, ela vinha do Santo dos Santos. Ela via do Todo-Poderoso, louvado e engrandecido Santo. És o Senhor Jesus. Aquele alvoroço era um alvoroço diferente. Não era de panela batendo, não era de mulher gritando de desespero, não. Aquele alvoroço era uma paz sobrenatural. Era uma graça inconfundível. Era uma presença surreal. Esse era o manifestar do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Mas, como todo lugar, meus irmãos, a palavra vai dizer que as pessoas julgavam. Falavam: uai, o que esse povo está arrumando? Que eles estão tudo bêbado, né? Sabe por quê? Porque as pessoas sempre vão questionar o que eles não conhecem. E quando eles não conhecem, eles vão te julgar. Porque eles não podem ser nós, não pode ser você. Mas por não conhecer, muitas vezes, eles acabam julgando. Então vire para o seu irmão e diz assim: antes de você julgar, olhe para você e olhe se Jesus, ao qual você serve, faria isso. Porque Jesus nos chamou para ser imitador dele. Então, amém? Vocês falam agora não. Então, se Jesus chamou nós para ser imitador, nós temos que ser a imagem conforme a semelhança dele. E em Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma forma que julgueis, vós também sereis julgados. Então nós não temos o direito de julgar ninguém, porque naquele grande dia, Jesus, que hoje é o nosso advogado fiel, ele será juiz. E essa responsabilidade é dele, não nossa. Então, não vamos levar isso para esse grande dia. Amém? Muito pelo contrário, vamos ser imitadores de Cristo. Então, eles julgaram. E Pedro, ele disse, juntamente com seus discípulos, na sua primeira ministração, na sua primeira pregação, dizendo que ele estava lá sim, mas aquela hora era a terceira hora, comparada, né? Era 9 horas da manhã, na parte da manhã eles estavam ali reunidos. Ou seja, o povo não costuma beber de manhã não, né? Normalmente eles costumam beber de noite, né, irmãos? Fazer aquela festa, né? Que eles costumavam fazer. Então eles ficaram ainda mais perplexos. Porque o que Pedro estava falando não via de Pedro, mas via de algo sobrenatural, que era o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento, Pedro disse para eles que o que estava acontecendo estava escrito lá no livro de Joel, pois havia sido profetizado por Joel há 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Joel já havia profetizado que naqueles dias o Espírito Santo seria derramado sobre todos os povos. E todas
as línguas, né, eles iriam falar, todos os povos iriam falar, que os velhos teriam visão. Amém? Vou abrir aqui, né, porque de cabeça, né, a gente já está ficando velho, a gente esquece, né? Amém? Mas que os velhos teriam visões. Amém? E dizia assim, Atos 2, no versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. E antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Essa graça que foi derramada sobre Pedro, sobre os discípulos, elas foi derramado não só sobre a nação de Israel, mas a todos os gentios, a todos nós, que somos os filhos adotados pela graça de Deus. Nós recebemos esse presente, que é o Espírito Santo de Deus. Todos aqui, que estão aqui presentes, estão em outras dominações, né? Todos aqueles que confessar, a palavra do Senhor diz, que todo aquele que confessar a Jesus Cristo, ele será salvo. Amém? Então, meus irmãos, outros versículos dizem, todo aquele que confessar e for batizado, ele será salvo. Mas eu creio que há casas e casas, como foi com o ladrão, que não teve tempo, né, irmão, de batizar. Mas a graça, ela foi recebida e ele foi salvo pelo poder de Deus, assim eu creio. Amém? E assim diz a palavra. Então, meus irmãos, não vamos esperar, né, a idade chegar, as horas passarem, para a gente poder confessar a você ainda, que ainda não teve essa oportunidade de confessar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Porque o tempo está passando. E nós, cristãos mais velhos de casa, tome postura. Não esqueça de que quem te chamou foi Jesus Cristo. E Ele é fiel na sua vida. Faça como o profeta Jeremias escreveu lá em Lamentações. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então traz à memória aquilo que te dá esperança. Lembra daqueles tempos que você adorava, que você jejuava, que você buscava a face do Senhor. Lembra, traz à memória aquele momento de intimidade que você tinha com o Senhor. Lembra de tudo que Jesus já fez na sua vida, porque Ele ainda vai continuar fazendo até a consumação dos séculos, porque Ele é fiel. Então não permita que nada venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Nada, nenhuma oferta, nenhum manjar, nada. Nenhum prazer momentâneo, nada pode separar nós do amor de Jesus Cristo. Somente o pecado, ele que faz separação. Mas lembra, Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Basta nós pedirmos perdão a ele, pois ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Amém? Então somente creia que Jesus, ele está com você em todo o seu caminhar. Creia que em cada decisão que você tomar, ele é fiel e justo para te auxiliar. Às vezes as pessoas têm sofrido, e sofrido muito, porque têm tomado decisões com as suas próprias atitudes, com seus próprios sentimentos, e têm esquecido de consultar Jesus. Sabe, Jesus, ele tem ficado de lado. Às vezes tem feito as escolhas e depois lá na frente dá errado. Aí lembra de Deus e fala assim, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Porque se você não convidar Jesus para o início, dificilmente você vai ser feliz no final. Então, meus irmãos, convida Jesus para poder estar com você nas suas decisões, nas suas escolhas. E tenha certeza que Ele é amigo.
Ele vai te auxiliar, seja lá qual for a sua decisão, Ele vai te auxiliar, porque Ele não nos deixou órfãos. O Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor, Ele diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Então, meus irmãos, basta nós clamarmos. A oração, ela é ligação direta com Deus. Traga a memória, busque ao Senhor e ore. Clame como você nunca clamou antes. Clame quando os dias estiver bem na sua vida, clame para que quando os dias mal chegar, você vai ter estrutura para poder suportá-los. Porque através do Espírito Santo, é tão preciosa a graça do Espírito Santo. Por quê? Mesmo que a gente passe pela luta, pela dor, pela provação, sabe, a provação ela fica até mais leve. Né? A gente lembra com o apóstolo Paulo, lá na ilha de Malta, se eu não me engano, ele estava ali, quando uma víbora, né, ele foi juntar uns galhos de seca, né, depois do naufrágio, porque estava frio, né, meus irmãos? E, se eu não me engano, eu acho que chovia também. Então, ele foi juntar aqueles galhos para acender a fogueira, só que ali no meio do galho, o que tinha? Uma cobra, uma víbora venenosa, que quando picasse uma pessoa com aquele veneno, ia matar a pessoa. Só que no momento que o apóstolo Paulo pegou aqueles galhos, a víbora foi no dedo, e ele jogou o galho lá, só sacudiu a cobra e a cobra caiu. É claro que ele sentiu dor? Com certeza, porque ele é humano. Mas eles ficaram olhando para ele, e o dedo dele nem sequer inchou. E ele não caiu morto. E eles disseram, esse homem é diferente. Esse homem deve ser um Deus, porque eles não entendiam e não compreendiam quem era aquele homem. Aquele homem era um homem como nós, servo do Deus vivo. A provação, ele vem para cada um de nós. Mas saiba, em cada decorrer da nossa caminhada, Jesus, ele é conosco. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. A cada momento, ele não te deixou órfão. Então não permita que o diabo venha te acusar. Venha jogar seta na sua mente. Venha dizer para você desistir do evangelho de Jesus Cristo. Venha dizer que você é pecador. Deixa eu te falar, pecador todos nós somos. Essa é a notícia. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós somos errantes. Mas nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E toda vez que nós pecarmos, lembra que você tem um advogado fiel. E fala, Jesus, eu pequei contra ti. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Me perdoe. E ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo pecado. Mas não permita que esse pecado, ele vire iniquidade. Não permita que esse pecado, ele fique rotineiro na sua vida. Porque quando Jesus, ele perdoou aquela mulher que foi pega em adultério, aleluias, ele disse, vá e não peques mais. Com certeza aquela mulher pecou muitas vezes, mas Jesus estava se referindo ao pecado do adultério. Então, se você escorregou aqui, meu irmão, peça perdão e toma vergonha na sua cara e conserta, amém? Louvado seja Deus. Então, vamos levantar todo mundo, né? E vamos buscar a face do Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos lembrar de papai. E vamos agradecer a Jesus pelo maravilhoso presente que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, por esse grandioso presente que é o Espírito Santo, a qual o Senhor nos deu, que é o nosso Consolador. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo. E me ajude, Pai amado, Pai querido, nos ajude, Pai, a não entristecer ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o único que convence ao homem do pecado e da justiça e do juízo. E eu peço ao Senhor, Pai, aviva o teu povo, Pai. Não permita, meu Deus, que o teu povo fique morno, meu Deus. Não permita, meu Deus, que o teu povo esqueça das promessas a qual o Senhor reservou para ele, meu Pai. Oh,
Traga, meu Pai, a memória ao teu povo, meu Deus. Traga a memória a nós, meu Deus, aquilo que nos dá esperança. Traga, meu Pai, a memória ao teu povo, meu Deus. Fortalece eles, meu Deus. E aqueles, Pai amado, Pai querido, que ainda, Pai amado, Pai querido, não tiveram um encontro verdadeiro contigo, meu Deus, que às vezes está em casa me assistindo pela live, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, visita eles, meu Pai, neste momento. Visita cada um, meu Pai, que está ao alcance da minha voz. E vai, meu Pai, de encontro à vida de cada um deles, meu Deus. Porque quem convence não sou eu, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha convencê-los, venha trazer cada um deles, meu Pai, ao arrependimento. Que cada um de nós, meu Pai, venha, Pai amado, Pai querido, se arrepender dos maus caminhos e consertar diante do Senhor. Porque eis que o Senhor vem e vem sem demora. Que nós venhamos guardar, Pai, a nossa vida diante de Ti, para que ninguém roube a nossa coroa. Ajude, meu Pai, ajude-nos, ó Pai, e nos fortalece os teus servos, fortalece, meu Pai, os teus filhos, esses teus filhos, Pai, que estavam na tua presença, e por algum motivo, porque olha o homem muitas vezes cheio do inimigo, porque quem está cheio da presença de Deus, ela não diminui, mas ele acrescenta. Que o Senhor venha, Pai, tirar a escama dos olhos deles, meu Deus, e venha, meu Pai, fortalecê-los, Pai amado, Pai querido, para que eles possam voltar para a casa do Pai, porque aqui nós nos reunimos como igreja, aqui nós somos fortalecidos e animando uns aos outros, continuamos firmes, aguardando a promessa que vem do grande eu sou. Oh Deus, vem Jesus, vem buscar a Labachuriandera Carabasurianda Labarás, vem buscar a tua noiva, Jesus. Nós ansiamos por ti, meu Pai, nós ansiamos por ti, Jesus. Volta, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. A tua igreja te espera, a tua igreja te aguarda. Traga a Labachurianda Labarás, Bria de Carabasurianda Rebiris, Bria Machurianda Carabasurianda Labarás, Bria Machurianda Rebirione Labarabara Surribiris, traga a Labachurianda Reberes Ribiris, a Joreva Churianda Carabasurianda Labarás, evete para Basuribiris, evete, meu Deus, a Bachurianda Labarás, evete o teu povo, meu Pai, desperta a tua noiva, Jesus, desperta a tua igreja, Pai, desperta, ó tu que dormes, para que vem e o grande e precioso dia, e você possa ver o grande eu sou, você possa ver a Bachurianda Labarás, a face do Todo-Poderoso. Eis que o Senhor vem e vem sem demora. Guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa, que nós possamos, meu Deus, prosseguir firmes na fé, e que o Senhor Jesus nos ajude, Pai, nessa caminhada, em nome de Jesus. Assim eu creio, meu Deus, e assim seja, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo, 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 santo és o Senhor. Santo, 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 santo és o Senhor. Sabe, meus irmãos, tem dia que você não consegue nem falar. Tem dia que a dor aperta e você não tem vontade de dizer nada. Tem vontade de só ficar na beira da sua cama e falar: Jesus, entra com a tua providência. Jesus, me socorre, porque eu não tenho força. Sabe, ele não deixou você. Jesus, ele está te ouvindo. Ele está ouvindo até os seus gemidos. Ele tem visto tudo. E ele está querendo só que você peça a ele força. Ele quer só que você diga que o ama e que deixa ele assumir o controle da sua vida. Porque muitas vezes você tem andado e tem se frustrado porque não tem deixado Deus fazer. Faça conforme a vontade do Senhor.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele só quer que você confia. Ele só quer que nós confiamos nele. Então confia. Entrega a sua vida. Para de preocupar com seu irmão da direita ou da esquerda. Ele não pode te dar nada além da paz do Senhor. Mas preocupe somente com o grande eu sou. Porque o grande eu sou, Ele pode te dar uma vida verdadeira. Uma vida nessa terra. E uma vindoura ainda muito maravilhosa. Uma paz eterna. Que nenhum ser humano ainda pode imaginar. Amém? Vamos terminar o culto agora. E quem quiser oração no final do culto, eu estarei aqui fazendo a oração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua presença. Muito obrigada, Jesus, por esse louvor maravilhoso que foi entoado, que foi anunciado, que foi louvado, engrandecido, pois a tua presença estava em cada corda, estava em cada som, em cada instrumento, em cada momento. Obrigada, Jesus, pela tua glória. Obrigada por cada oração. Obrigada, Jesus, por cada vida que saiu da sua casa para estar aqui nessa noite. Muito obrigada. Pai, eu creio, Jesus, que elas estão saindo da tua casa, mas elas não estão voltando para casa com as mãos vazias, mas elas estão voltando com a mão cheia da tua presença. E onde elas forem, as pessoas vão ver que elas não são pessoas comuns, mas elas são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Deus, por tudo, Jesus. Eu nem tenho como te agradecer, Pai. Me falta até palavras, mas eu agradeço ao Senhor e peço ao Senhor, meu Deus, que a tua presença nos acompanhe por todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se Deus é por nós, operando Deus, tudo nós podemos. Vão em paz no nome de Jesus.